episódio de hoje é um tanto especial. A gente vai se apresentar e se reapresentar. Meu nome é Lahik Malacarne, eu sou psicólogo, trabalho com saúde mental há aproximadamente 10 anos, sou mestre em saúde pública e psicanalista em formação. Eu sou Jamile Ferreira dos Santos, eu sou terapeuta ocupacional de formação há aproximadamente 10 anos, formada e trabalhando no SUS, na rede de saúde mental. É onde eu gosto de atuar e onde eu gosto de pensar como é que a gente produz e vive o sofrimento, né? Assim, então, acho que uma TO e um psicólogo conversando sobre isso são duas possibilidades de ver o mesmo fenômeno de uma forma distinta. Por isso que a ideia desse podcast surgiu, porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, além de profissionais, nós somos um casal. E aí na nossa vida profissional e pessoal, todos os fenômenos que acontecem, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Cada um com o seu núcleo de conhecimento, cada um com o seu campo de atuação, pensando naquele mesmo fenômeno. Então, quando a gente se deu conta, a gente achou que essa ideia de ter um podcast com dois profissionais de saúde, pensando numa situação específica, ia ser muito importante até para as pessoas entenderem um pouco, né? Assim, não fantasiar tanto o que a gente faz. E aí, esse podcast, por que eu estou fazendo toda essa introdução hoje, né? Essa ideia, ela surgiu, assim, em 2021, no meio da pandemia, quando os podcasts estavam numa fase bem embrionária, todo mundo testando, todo mundo se aproximando. E quando a gente teve essa ideia, em 2021, a gente fez uma pesquisa assim breve, e com esse nome que a gente tinha pensado e tinha comentado com vocês no último episódio, e não tinha ninguém. Porém, 4, 5 anos passaram desde 2021, né? E aí a gente percebeu que existem outros 2 podcasts, é isso, Henrique? É sim, essa história é bem interessante, assim, a Jamília é terapeuta ocupacional que tem há alguns anos estudado os efeitos do racismo na saúde mental de população negra, né? E aí, naquela época, a Jamile estava alimentando um canal no YouTube que se chama Canal Tera Preta. Uhum. E a gente começou uma conversa de propor dentro do canal um espaço dialogado que fosse viesse a ser um podcast. E aí, diante disso, dentro do canal Tera Preta, a gente pensou Terapod. Uhum. É daí que surgiu o nome. Só que isso foi 4 anos atrás, né, gente? Muita coisa aconteceu. E aí, Muita água rolou embaixo dessa ponte, né? agora no final de 2025, a gente retirou da gaveta ou do baú essa ideia do podcast, gravou o episódio e lançou ao mundo. E uma vez lançado ao mundo, já tinha lançado o primeiro episódio, aí sim eu fui pesquisar, né, o nosso podcast no Spotify para ver como é que tinha ficado. E me deparo lá com outras produções com o mesmo nome. Então, já existiam 2 ou 3 podcasts chamados Terapod. E aí, gente, assim, respeitosamente, a gente entendeu que a gente está chegando depois e que talvez fosse o momento de Recalcular a rota, né? E aí, a partir dessa provocação que é feita, eu acho que a gente se sentiu convidado a pensar em uma outra proposta de nome com a mesma ideia, com a mesma roupagem que foi a inicial pensada para o podcast. Então, disso, a gente começa a fazer um processo de reflexão muito atual mesmo, assim, né? Do que a gente quer passar de mensagem, o que a gente quer trocar de ideia nesse espaço, quem a gente quer alcançar, qual a imagem que a gente quer construir. E aí a gente vai pensando em vários nomes, claro, né? Assim, o Lahik é uma pessoa mais tecnológica, ele faz um uso das tecnologias de inteligência artificial para ajudar a gente a pensar com palavras-chave que a gente já tinha, não foi isso? sim, sim. A gente pensou assim, bom, vamos ter que trocar o nome. E agora, né? Isso lança a gente num processo assim de reflexão sobre o que é esse podcast, com quem a gente quer dialogar, né? Que nome a gente vai, como vamos nomear esse espaço. Uhum. E aí, num primeiro momento, assim, eu vou pedindo para várias inteligências artificiais, né? O Gemini, DeepSeek, tem o da Meta, né?
o Llama, e aí vou, né, faço um prompt falando um pouco da nossa ideia, e a inteligência artificial, na sua objetividade, entrega, assim, uma lista de 20 possíveis nomes. Mas a gente foi peneirando essa lista e lendo e entendendo que... Não era Apesar, isso, né? Assim, e às vezes tinham palavras que eram interessantes, mas não na frase, não naquela proposta de nome que a IA fazia. Então o que a gente fez foi fazer uma salada, um brainstorm, né? Assim que a gente fala, um brainstorm, com todas as palavras que a gente achou interessante que saiu nessa lista. E aí fomos nós mesmo, como os incas e os maias, de forma bem artesanal, fazer uma lista, o qual nós estamos olhando agora para ela. E aí saíram 9 possibilidades. A gente não vai citar todas as possibilidades, porque vocês não precisam passar por isso. Foi uns 2 meses que a gente ficou trabalhando nisso, por isso que a gente não lançou o segundo episódio até agora, né? Assim, além de ter sido atropelados pela vida, a gente também estava nesse processo criativo, que é um tempo que é nosso, que não é um tempo do agora, não é a nossa proposta fazer nesse tempo do imediatismo. A gente gosta de decantar as coisas, eu falo da gente porque eu também te conheço, mas aí você pode se posicionar. Eu acho que o perfil desse espaço é de um tempo para refletir e digerir o que foi dito, o que foi conversado, para a gente poder avançar. eu tô aqui pensando enquanto a gente conversa, assim, as inteligências artificiais nos entregaram várias listas que a gente olhava para elas e não se identificava. Eu acho que uma primeira dimensão desse podcast é a dimensão do afeto, né? A gente está fazendo isso a partir de uma paixão nossa, que é o campo da saúde mental. Eu não sei se você lembra, Jamile, numa especialização que a gente fez em saúde mental, um dos professores, um psiquiatra, falava assim: o afeto é aquilo que afeta, né? Eu acho que as listas que as inteligências artificiais nos retornaram, estava faltando o afeto. Então a gente começa, né, a partir disso, fazer essa mistura. E aí, assim, isso dá um episódio todo. A gente veio aqui conversar sobre isso para falar com vocês do que foi passando na nossa cabeça e tentar, né, circunscrever que podcast é esse. A gente sempre quis poder falar da saúde mental com pessoas comuns, mas também de uma maneira assim cotidiana, né? Desburocratizada, numa linguagem fácil, acessível. E aí um dos primeiros nomes que a gente, né, chegou aqui nós dois no nosso brainstorming foi o sintoma no sofá da sala. Que é um bom nome, mas ele é muito grande. Pode direcionar as pessoas que chegam até a gente, as pessoas que se afetam com essas palavras, sintoma, sofá e sala. Eu não sei se era o nosso público único e exclusivo, mas nos pareceu um bom caminho para começar. Então, disso, a gente foi pensando em várias coisas que nos interessavam. Eu sou terapeuta ocupacional, né, gente? Então, claro que o cotidiano e as atividades de vida diária me interessam. Então, a gente também pensou no nome Cotidiano em Diálogo. A gente também pensou em fazer uma brincadeira. Eu gosto muito de fazer brincadeira com palavras. Toda produção que eu faço tem muito disso na minha dissertação, tem muito disso nos artigos que eu estou produzindo ou nos poemas e prosa que eu produzo em casa, assim, do nada. Eu gosto de brincar com as palavras. E aí, a gente também chegou a pensar em fazer com o nome Vozes da Minha Cabeça. Só que a gente foi amadurecendo ao longo desses meses aí de sumiço aqui das redes, e aí a gente chegou em um nome. Vamos comentando essas possibilidades e a gente fala o nome que o podcast vai tomar só no final do episódio? Top. Ó, vamos lá, gente. Essa primeira condensado, né? O sintoma no sofá da sala. Eu acho que isso me remete a um pouco assim, na democracia do sofrimento psíquico, sabe? Assim, de perto ninguém é normal. Cada um conhece bem de perto assim uma dor, uma angústia, uma ansiedade, uma depressão. E o sintoma no sofá da sala me remete um pouco a isso, de como alguma coisa que tá lá. E a gente vai ter que escolher se vai olhar para isso ou se deixa ali quietinho esperando um pouco. É, e como esses nomes assim tem
são potentes, né? Assim, para fazer essas reflexões, já que a gente está circunscrevendo um podcast. Sim, quando eu penso no termo cotidiano em diálogo, eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação enquanto terapeuta ocupacional, mas também tem uma organização que é muito própria, que é eu adoro pensar o cotidiano. Eu, Jamile, você sabe disso, assim. Então, quando eu penso do cotidiano em diálogo, é como se criasse um espaço para a gente poder falar sobre aquilo que é mais íntimo, sobre aquilo que a gente mais faz, mais vezes, sem pensar, para trazer para a cena coisas que a gente faz que já está meio automatizado, mas que é uma forma nossa de funcionar na vida e no mundo. Então, quando eu penso em cotidiano em diálogo, quando eu pensei nesse nome, eu falei, eu acho esse nome incrível, porque a gente vai trazer temas tão possíveis de todo mundo viver, mas talvez com uma possibilidade de outras reflexões que sozinha a pessoa não chegaria. E aí, assim, como as coisas vão se remetendo umas às outras, né? A gente está aqui para falar de saúde mental, mas a saúde mental é uma área de conhecimento tão vasta e tão entrelaçada em outras áreas, em outros saberes, que essa tarefa que a gente está se propondo aqui é realmente muito difícil, né? E aí um dos nomes que a gente pensou foi Além da Clínica, né? Como uma forma de trazer para esse debate é, saberes, conhecimentos, questões e discussões que vão para além dessa questão Médico-centrada, em que a voltada pessoa para. acompanhada, ela depende do cuidador, do profissional para ajudá-la a viver, né? Assim, então, a ideia de além da clínica, você vai me corrigindo se eu estiver errada, é da gente pensar em todos os outros espaços de cuidado que a pessoa ocupa na vida. O espaço de religiosidade ou espiritualidade, o lazer é um importante espaço de cuidado, ter lazer, né? Assim, tanto é que a gente, na saúde mental, milita muito para as pessoas terem acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, porque são experiências que, além de dar um contorno cidadão e dignificar aquela vida, traz outras faces da mesma vida. Então, além da clínica, quando eu vou escutando, eu vou pensando assim: o que mais essa pessoa faz além de ser essa pessoa que sofre? Quando a gente conversou sobre esse nome, eu entendi que foi um pouco isso, não foi? Tem uma discussão assim que foi puxada muito pela população é, originária aqui do Brasil, né? Assim, os povos indígenas, que eles não falam em saúde mental, eles falam em bem viver, né? Uhum. E o bem viver é uma expressão muito fecunda, assim, porque ela nos faz pensar que ter saúde mental é ter acesso a direitos, né? Ter acesso à renda, ter acesso é, a lazer, alegria, arte, espiritualidade. Ser um sujeito que circula na vida, né? E que não fica enclausurado no sofrimento que o define. Então, quando a gente pensou em além da clínica, eu tenho muita certeza e muita segurança de falar que foi um pouco nesse sentido. Mas com tudo que a gente conversou até agora, e aí pensando sempre muito voltado ao objetivo desse espaço que a gente está criando, né? Com quem a gente quer comunicar, a gente chegou a um nome que organiza um pouco cada dessas frases. A gente não citou as 9, como vocês repararam, mas a gente citou as que mais nos colocaram a trabalho. Não é isso? Uhum. Então, o nome que a gente escolheu ficar é. A loucura no sofá. E aí, acho que é bom a gente conversar com quem está nos ouvindo, pensando por que a gente sustentou o termo loucura e por que no sofá. A gente está aqui falando sobre várias coisas, né? E esse termo loucura, a gente precisa entender como muito associado à própria história da loucura. E a gente faz uma provocação com isso, sim. O termo loucura, no sentido, numa acepção assim, que vem lá do Foucault, num livro famoso que ele tem, A História da Loucura, remete a tudo aquilo que foge à norma social. Então, quando a gente vai estudar a história da loucura, a gente vê que
A cada tempo, em cada lugar, existem coisas que são ditas como normal, dentro do esperado, né? Isso pode, isso não pode. E tudo aquilo que escapa à norma social vai sendo rotulado como loucura. Eu acho que esse termo loucura que a gente escolhe manter, a gente escolhe não estar dentro da norma. Eu acho que a gente escolhe é, Transgredir. transgredir, mas transgredir uma discussão que poderia ser muito centrada no sintoma, no medicamento, nas classificações. E também de trazer para o cotidiano, um cotidiano que se pauta numa sociedade que é a exploração do homem pelo homem, isso vai produzir adoecimentos. Então, quando a gente sustenta colocar o nome A Loucura no Sofá, é porque a gente está tentando conversar aqui, para além de um sintoma, de uma psicopatologia, de uma psicofarmacologia, a gente está tentando dizer que a forma como a vida se organiza, a depender de como ela se organiza, produz muito sofrimento e é cotidiano. Quando eu penso na frase no sofá, para mim é algo que a gente vai passar por ali de qualquer jeito. Todo mundo passa pela sala da própria casa. Não tem como você morar numa casa, ou tem, né? Que a gente já viu casas muito difíceis, vidas muito difíceis. Mas quando a gente pensa numa norma que se estabelece dentro de uma casa, o que seria o bem viver, o acesso básico, seria uma casa com uma sala. Uma casa com uma sala teria um sofá. É um espaço em que a família se organiza, que a família se reúne e tem um momento de lazer que seja direcionado para aquela televisão. Certo? A gente está pensando bem dentro da norma. Então, quando a gente quer pensar na loucura no sofá, para mim, a gente está chamando alguém para sentar e tá falando assim, ó, senta aqui. Vamos conversar sobre esse sofrimento aí que aparece e que talvez você está achando que é um problema que é só seu, mas que talvez não seja. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso que escapa? Que está fora da norma? Vamos conversar sobre isso que não está cabendo bem. Uhum. E ao mesmo tempo, esse nome, ele mantém uma coisa assim, que tá para todos, né? Todo mundo é um pouco estrangeiro de si mesmo, né? Se sente assim um pouco inadequado, esquisito, e às vezes a gente tenta colocar para, digamos assim, esse colocar para fora seria excluir, silenciar, calar, suturar, né? A nossa própria loucura, a nossa própria esquisitice, os nossos próprios sintomas. E aí, quando a gente fala a loucura no sofá da sala, trazer ela para dentro, né, da casa, do cotidiano, do diálogo, né, de uma articulação assim pela via da palavra. Então a gente traz para a conversa, né, a loucura e tudo isso que escapa e nos remete, né, ao bem viver, à saúde mental e às suas articulações. Enquanto psicanalista, gostei muito da expressão no sofá, porque isso me remete ao divã, mas eu acho que também TO, não só. E eu, como TO, gostei de ir no sofá, porque no sofá é cotidiano, entendeu? Então, eu acho que tem formas de interpretar o fenômeno que a gente tem aproximações como profissionais de saúde, mas que a gente diverge no núcleo de conhecimento. Eu, como TO, posso ver uma coisa, você, como psicólogo, pode ver outra, e quem está nos ouvindo pode pensar em outra totalmente diferente. E eu acho que essa é que é a maravilhosidade desse espaço, de abrir esse diálogo, de pensar que a loucura é algo cotidiano, ela não tá no hospício, mas não, ela não tá só no CAPS. Ela tá na nossa vida, com as pessoas que a gente convive, né? Assim, é cotidiano, é íntimo. Tá no sofá da sala. Tá no sofá da sala. Então, eu acho que, como bom psicanalista que eu sei que você é, eu acho que seria interessante a gente parar por aqui hoje. Ok. Esse foi o episódio de hoje. Mais um episódio do podcast que a partir daqui se chama A Loucura no Sofá da Sala. Vocês devem notar que esse é um espaço em constante construção. A gente vai passar por mudanças na identidade visual, mas seguimos, né? Colocando a loucura para conversar. Sim, e se tiverem ideias de temas que seria da nossa possibilidade de discutir,
tá, gente? Porque nós também somos humanos, né? A gente não sabe de tudo, a gente não manja de tudo. Então, se vocês acharem que tem coisa que seria legal a gente conversar aqui, pode deixar comentário, pode mandar mensagem se vocês tiverem as nossas redes sociais, né? A gente tá muito disponível ao diálogo, principalmente com quem pensa diferente da gente. Pra hoje é isso. Beijo pra vocês. Tchau, até a próxima.